Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia e nesse vídeo eu trouxe a correção da tarefa 40 da apostila 4. Essa tarefa vai falar um pouquinho sobre proporcionalidade direta entre duas grandezas. Vamos lá? Compartilhar um slide com vocês. Então, olha só, pessoal, eu estou aqui na correção da tarefa 40. Ela se encontra na página 118 da apostila 4, tá bom? Então, olha só. Exercício número 1. Uma máquina produz 50 peças em 20 minutos. Quantas peças essa máquina produzirá em uma hora? Primeira coisa que eu devo perceber aqui, gente, é que eu tenho aí minutos e horas. Então, eu vou transformar esse horas em minutos. 60 minutos, tá bom? Então, olha só. Eu vou formar, então, uma tabelinha, certo? Onde a primeira coluna vai ficar aqui com o número de peças e a segunda coluna com o tempo em minutos. Então, olha só. Eu produzo 50 peças em 20 minutos. Quantas peças eu irei produzir em 60 minutos? Observa, gente, que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais, ok? Se eu aumento o tempo, eu aumento o número de peças, certo? E esse aumento ocorre proporcionalmente, ok? Então, olha só. Outra coisa importante, gente, sempre importante fazer essas flechinhas aqui, tá bom? Então, essas flechinhas, nós vamos admitir que essa flecha, nós vamos colocar ela aí na direção do crescimento da grandeza, tá bom? Então, olha, de 20 cresceu para 60 e aqui, gente, de 50 vai crescer. A gente não sabe para quanto, mas vai crescer, que a gente vai encontrar o valor, ok? Então, sempre as flechinhas são colocadas aí na direção do crescimento das grandezas. Olha só, pessoal. Montado isso, nós então vamos reescrever aqui a proporção, tá bom? 50 sobre x é igual a 20 sobre 60. Para resolver isso daqui, gente, lembrando lá de equações, nós devemos então multiplicar em cruz. Então, eu tenho, ó, x vezes 20, 20x, e do outro lado, 50 vezes tá aqui, tá bom? Agora, gente, o 20 está multiplicando, passou dividindo. Eu também posso simplificar aqui, gente, tá bom? Ó, cortar aquele zero, ou seja, simplificar por 10. Então, eu tenho 300 dividido por 2, que vai me dar 150. Logo, gente, quantas peças serão produzidas em 60 minutos? Ou seja, a máquina produzirá 150 peças, ok? Esse daqui é o primeiro exercício. Segundo exercício, gente. Então, ó, 4 quilogramas de um produto químico custam R$ 1.200. Determine. Observa só aqui, gente, que essas grandezas são diretamente proporcionais, pois, olha só, ao aumentar ou diminuir a quantidade do produto, o preço aumenta ou diminui na mesma proporção, ok? Então, olha só, letra A. A constante K de proporcionalidade entre o custo e a massa nessa ordem é, determine, né? Então, constante K de proporcionalidade, custo dividido pela massa. Então, olha só, R$ 1.200 divididos aí por 4 quilogramas, né? Então, isso vai me dar 300. Ou seja, a constante de proporcionalidade é 300. Agora, gente, o que significa dizer que a constante de proporcionalidade é 300? Significa que o preço que eu vou pagar vai ser igual a 300 vezes o quanto ou a quantidade de produto que eu tenho, certo? Essa daqui, gente, é a questãozinha da letra B. Olha só. A expressão que representa o valor a ser pago e a quantidade do produto em quilos comprada é. Então, olha só. O valor vai ser igual a 300 vezes a quantidade do produto. Certo? Então, letrinha C. Qual será o valor pago por 5 quilos desse produto químico? Então, essa expressão eu obtive na letra B, eu copiei aqui. Então, no lugar da quantidade do produto, eu vou pôr o número 5, que eu tenho 5 quilos. Então, 300 vezes 5 vai me dar aí
um valor de R$ 1.500. E na letrinha D, pessoal, o valor pago por 7,5 quilos desse mesmo produto. Também copiei a expressãozinha que eu coloquei na letra B. No lugar do Q, que representa a quantidade em quilos, eu colocarei 7,5 quilos. E então, vai me dar aí 300 vezes 7,5 vai me dar R$ 2.250. Certo? Essa daqui, então, é a número 2. Gente, o exercício número 3 é um exercício do Enem, tá bom? Então, como já é esperado, sempre tem uma boa interpretação de texto aí, ou seja, a gente tem que ler com cuidado. Então, olha só. Uma editora de jornal tem 7 profissionais responsáveis pela produção de 35 mil exemplares todos os dias, tá? 7 profissionais são responsáveis pela produção de 35 mil exemplares de jornal, né, todos os dias. Após a ocorrência de mortes devido à gripe suína, a procura por informações a respeito dessa gripe aumentou bastante e o jornal teve de aumentar a sua produção para 65 mil exemplares por dia. O número de contratações cresce proporcionalmente em relação ao aumento do número de exemplares produzidos. Quantos profissionais serão precisarão ser contratados para esta nova produção? Então, primeira coisa, gente, que a gente tem que observar aqui é que essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, o número de profissionais e o número de exemplares do jornal, certo? Então, olha só, tá escrito ali, ó, o número de contratações cresce proporcionalmente em relação ao aumento do número de exemplares produzidos, ok? Então, eu coloquei uma tabelinha em que a primeira coluna eu tenho a primeira grandeza, que é o número de profissionais, e a segunda coluna eu coloquei o número de exemplares produzidos, certo? Então, olha só, eu preciso de 7 profissionais para produzir 35 mil exemplares. Quantos profissionais eu vou precisar para produzir 65 mil exemplares? Observa só, gente, que eu vou aqui chamar a atenção para essas flechinhas novamente. As flechinhas, nós vamos colocar as flechinhas em direção do crescimento da grandeza. Então, olha só, certo? Então, de 35 mil cresceu para 65 mil. O mesmo vai acontecer aqui, né, gente? 7 profissionais, a gente vai aumentar o número de profissionais, a gente não sabe ainda para quanto que nós vamos determinar, mas vai aumentar. Então, a flechinha ela sempre será colocada na direção do crescimento da grandeza, certo? Gente, então, reescrevendo aqui a proporção, eu tenho dessa forma, 7 sobre x igual a 35 mil sobre 65 mil. Gente, para facilitar, você pode simplificar essa fração aqui, cortando esses 3 zerinhos, ou seja, dividir por 1.000, tá bom? Se acaso você não quiser, tudo bem, vai dar certo também. Agora, pessoal, multiplicando em cruz, eu vou ter, então, 35 vezes x, 35x, e do outro lado, 7 vezes 65, eu tenho 455. Pessoal, agora o 35 está multiplicando, vai passar dividindo. E eu vou, então, fazer uma simplificação aqui, na verdade, uma simplificação pelo número 5. 35 dividido por 5 deu 7, e 455 dividido por 5 deu 91. Então, gente, o meu x vai ser 91 dividido por 7, que me dá 13, certo? Só que, pessoal, prestem atenção na pergunta. Quantos profissionais serão ou precisarão ser contratados para essa nova produção? Quantos profissionais? Eu tinha 7 e agora eu vou precisar de 13. Quantos profissionais precisarão ser contratados? Como já havia, gente, 7 funcionários, né, no jornal, esse jornal precisará contratar somente 6 funcionários, ou seja, 13 menos 7, 6 funcionários. Essa aqui é a questãozinha número 3. Tá certo? Ok.
Agora, pessoal, vamos aí para o exercício número 4. O exercício número 4, gente, ele está falando aí de representação gráfica de grandezas diretamente proporcionais. Então, olha só. Num plano de celular pós-pago, o cliente paga 22 centavos por minuto que permanece em uma ligação, certo? De acordo com esses dados, preencha a tabela a seguir e construa o gráfico que relaciona o preço pago pelo cliente que contrata esse plano com o tempo da ligação. Então, primeira coisa, gente, nós vamos preencher aqui essa tabelinha. Observe, gente, essas grandezas são diretamente proporcionais. Se eu dobro, por exemplo, o tempo, se 1 minuto eu pago 22 centavos, em 2 minutos eu pago 44 centavos, certo? Então, essas grandezas variam na mesma proporção, ok? Na mesma razão aí, certo? Então, olha só, pessoal, primeira coisa. Em 1 minuto, se eu utilizar 1 minuto do celular, eu pago 22 centavos. Se eu dobrar o tempo, eu dobro o preço que eu pago, ou seja, 44 centavos. Agora, observa. Se eu multiplico por 10 o tempo, eu também devo multiplicar por 10 o preço. Então, 22 vezes 10 deu R$ 2,20. Agora, gente, aqui, se eu multiplico por 15 o tempo que eu fiquei no celular, eu vou multiplicar por 15 o preço. E 0,22 vezes 15 vai me dar R$ 3,30. E por último, se eu multiplico aí por 20 o tempo, eu então devo multiplicar por 20 o preço pago. Ou seja, 20 vezes 22, 0,22 vai me dar R$ 4,40. Então, eu construí aqui a tabelinha, certo? Agora, gente, nós podemos representar o valor aí, né, em relação ao tempo, num sistema cartesiano, certo? E para isso nós vamos, então, utilizar os pontos, né? Então, olha só, pontos. 1, 0,22, 2, 0,44, 10 e 2,22 e assim por diante. Gente, então aqui eu tenho meu plano cartesiano, tá bom? Onde, gente, aqui ó, o eixo das abscissas, que é o eixo X, ele representa o tempo, que está em minuto, certo? E o eixo das ordenadas, que é representado aqui no eixo Y, eu tenho o preço pago pelo cliente. Observe, gente, que eu estou utilizando diferentes escalas para o eixo X e para o eixo Y, tá bom? Mas observe que essas escalas, gente, para o eixo X, ela está indo de 2 em 2. Então, 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 até o 20. E no eixo Y, eu estou indo de 0,44 em 0,44. 0,44, 0,88, 0,32 e assim por diante. Agora, pessoal, eu vou encontrar esses pontos aqui, então, no meu plano cartesiano. Observe, gente, o primeiro ponto é 1 e 0,22. Não esquecendo, gente, que a primeira posição aqui é referente ao eixo X. É o X, né? E o 0,22 é o Y. Então, eu vou procurar o número 1 para X. É bem aqui, ó, gente. O número 1 está entre 0 e 2. É bem aqui. E o 0,22 está bem no meio entre 0 e 0,44. É aqui. Então, ó, 1 para o X e 0,22. Deu esse pontinho aqui. Agora, próximo ponto, gente, o 2 e o 0,44. Então, 2 para o X e 0,44 para o Y. Nós temos esse pontinho aqui, é o encontro, certo? Próximo ponto, gente, o 10 e o 2,22, ou 2,20. Então, 10, pessoal, o 10 é aqui e o 2,20 é aqui. Então, deu esse pontinho aqui. E o próximo, gente, é 15 e 3,30. Então, pessoal, 15 está entre o 14 e o 16. Então, aqui. Agora, gente, o 3,30 ele está mais ou menos aqui, ó. Então, se cruzaram nesse pontinho aqui. E o último ponto,
24 e 40. Então, 24 e 40 se cruzaram nesse pontinho aqui, tá bom? Então, olha só, gente, perceba que esses pontos estão alinhados. Então, aí nós construímos uma linha, né, que passa por todos esses pontos. Lembrando que quando as grandezas são diretamente proporcionais, elas são representadas por uma linha, por uma reta, né, que passa pela origem. Ou seja, a origem é o ponto 00, está aqui, tá bom? Então, essa aqui é a representação gráfica aí, pedida no exercício número 4, ok? Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se acaso você ficou com dúvida, me procura, gente. Não deixem as dúvidas se acumularem, ok? Eu espero vocês, então, ou nos plantões com as dúvidas, né? Ou também, se vocês quiserem, vocês podem me procurar nas aulas online, ok? Gente, obrigada. Vejo vocês aí nas nossas aulas semanais. Um beijo para vocês.